Olá, vocês estão no canal Saber e Compartilhar. E hoje nós vamos falar sobre uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que trouxe um verdadeiro abalo sísmico, na Justiça do Trabalho, pela repercussão e o efeito que ela causará, seja de efeito imediato e a médio e a longo prazo. Nós estamos falando de uma decisão do ministro Gilmar Mendes que conferiu de forma discricionária o efeito suspensivo a um agravo em recurso extraordinário que inicialmente o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral. Isso ocorreu uma decisão de 12 de abril e posteriormente o relator, que coube ao ministro Gilmar Mendes, de forma discricionária, como é previsto no artigo 1035, parágrafo 5º, conferiu o efeito suspensivo a todos os processos individuais e coletivos que versem sobre a temática que deu origem ao tema 1389. E do que se trata essa temática e por que essa temática tem uma repercussão tão relevante para a existência da Justiça do Trabalho e, se não é a existência da Justiça do Trabalho, para a estrutura atual da Justiça do Trabalho. É preciso que seja esclarecido por que este temor, se é fundado ou infundado. Esse tema, 1389, ele pretende discutir 3 temáticas de extrema relevância para a Justiça do Trabalho. A primeira delas, que foi delimitada, é saber se a Justiça do Trabalho seria competente para dirimir alegações de fraudes em contratos civis e comerciais versando sobre a prestação de serviços. Esse é o primeiro ponto. Saber se nós somos competentes. Até a presente decisão, não havia nenhuma dúvida que a Justiça do Trabalho era competente para dirimir, sim, alegações de fraudes em contratos civis e contratos comerciais versando sobre prestação de serviços. Por que isso? Porque sempre prevaleceu na Justiça do Trabalho, muito mais do que a forma dada às relações de trabalho, a natureza da realidade, os fatos, por causa da teoria do princípio da primazia da realidade. Então, pelo princípio da primazia da realidade, não era tão relevante como no direito civilista a forma. A forma poderia ser deixada de lado se demonstrado que aquela forma, na verdade, ela foi realizada para esconder, uma relação autêntica e empregatícia nos moldes lá do artigo 3º, seja, o trabalhador trabalha com pessoalidade, com subordinação, com onerosidade. Nesses casos de subordinação, pessoalidade, onerosidade, caracterizaria-se o vínculo independente de ter um contrato formal de prestador de serviços, seja como uma pessoa jurídica, que hoje é muito comum um MEI, seja como uma pessoa física, como um trabalhador autônomo. Então, era pacífico que o que delimitava a competência da Justiça do Trabalho eram os pedidos e causa de pedido. Toda vez que tivesse em questionamento o preenchimento daqueles requisitos do artigo 3º da CLT, tivesse em causa uma relação empregatícia, a competência seria da Justiça do Trabalho. Posteriormente, com a reforma da emenda constitucional número 45 de 2004, a Justiça do Trabalho sofreu, inclusive, uma ampliação da sua competência para abranger outras relações de trabalho que não só a empregatícia. Isso está lá no artigo 114, inciso 1 e no inciso 9, que deixa claro que a Justiça do Trabalho é competente para outras relações de trabalho previstas em lei, Então, na verdade, nós estávamos caminhando para uma ampliação da nossa competência. E esta decisão, ela realmente provoca uma fissura nesse entendimento, nessa jurisprudência, inclusive do TST,
consolidada, no sentido que nós seríamos a justiça competente. Então, esse é o primeiro abalo. O segundo ponto, que também é decorrente até do primeiro, é a discussão da validade da contratação de pessoas jurídicas ou de uma pessoa física na condição de trabalhadora autônoma através desses contratos de prestação de serviços. Ou seja, essa outra temática está relacionada à primeira temática. E o último ponto, que também abala a estrutura já consolidada no direito do trabalho, é saber quanto ao ônus da prova. É saber a quem compete o ônus da prova quando houver uma alegação de fraude. Até aqui, qual era o entendimento? Se o trabalhador pedia o vínculo de natureza empregatícia e se na defesa a reclamada, que era a empresa ou o tomador de serviços, não refutava a prestação de serviço, mas alegava que aquela prestação de serviço não se deu naquela roupagem, naqueles moldes empregatícios, ou seja, ele não era empregado, trabalhou de forma autônoma, era claro e era consolidado no sentido que essa alegação representava um fato impeditivo ao direito do autor. E, nesse caso, o ônus da prova caberia à empresa, à demandada, e não ao reclamante. Isso era já uma consolidação. Então, essa proposição novamente causa uma fissura nesse entendimento consolidado. Então, são esses 3 pontos que vão ser objeto do tema 1389. O ministro Gilmar Mendes conferiu o efeito suspensivo a todos os processos individuais e coletivos que versem sobre esses 3 temas. Agora, ele alegou que a decisão foi discricionária, mas teve como fundamento o fato da Justiça do Trabalho reiteradamente não cumprir decisões vinculantes do Supremo. E, com isso, houve uma pleura de reclamações constitucionais. A reclamação constitucional é um meio jurídico para se garantir a autoridade de uma decisão do Supremo quando ela tem o cunho, o caráter vinculante a todos os demais órgãos da Justiça. Porque o Supremo é a última palavra em matéria constitucional. Então, uma vez decidido de forma vinculante, né, os outros juízes não têm como divergir, devem acolher a decisão do Supremo. Então, nesse caso, ele alegou isto, né, que a Justiça do Trabalho estaria violando, citou como exemplos a terceirização, que foi outro tema que realmente causou outra fissura na Justiça do Trabalho, porque foi totalmente contrária à jurisprudência já consolidada, inclusive na súmula 331, que foi o tema 725. O tema 725 e da arguição de preceito fundamental 324. Que conferiu à terceirização a forma mais ampla, que antigamente o entendimento da jurisprudência do TST era no sentido que, uma vez ocorrendo a terceirização de atividade fim, haveria indícios de fraude, porque quando uma empresa tem uma atividade, um objeto social, uma atividade econômica, por exemplo, trabalha uma transportadora, trabalha com transporte de mercadorias, e ela não tem um único motorista como empregado, todos são terceirizados e autônomos, seja de forma direta ou seja por interposta pessoa. Nesse caso, caracterizaria o que eles denominaram da subordinação estrutural. Nesse caso, pela natureza da atividade econômica, já é isto que aquele prestador de serviço, ele, na verdade, trabalha na condição de empregado. Há um procedimento de fraude. E o tema 725 desconstituiu toda essa construção jurisprudencial a ampliar o conceito de terceirização de forma ampla. Não, a terceirização não é só para atividade meio, é para atividade fim, criando outra, entendendo ali pela liberdade econômica, pela liberdade de trabalho, pelo direito de existirem outras formas de trabalho que não aquela dos moldes empregatícios do artigo 3º e do artigo 2º da CLT. E essa foi o primeiro abalo à jurisprudência consolidada
da Justiça do Trabalho e do TST. E esse segundo abalo, né, vai levar a consequências. Que consequências são essas? Ora, vejamos. Pode ocorrer das empresas optarem por essa outra forma de prestação de serviços que não a seletista. E com isso vai existir uma gama de empregados que do dia para o outro vão se transformar em PJs ou até trabalhadores autônomos. E isso vai gerar uma consequência na própria arrecadação das contribuições previdenciárias. Porque, veja, hoje nós temos um sistema contributivo, que os aposentados de hoje dependem da contribuição dos trabalhadores da ativa. E a partir do momento que nós não vamos ter mais trabalhadores seletistas, ou seja, que não vai haver a retenção na folha da contribuição previdenciária, eu acho que, inclusive, vai ter que ter uma outra reforma previdenciária no sentido de funcionar como outros sistemas, como em Portugal, que há a retenção da contribuição previdenciária também do trabalhador autônomo na nota fiscal. É uma possibilidade que tem que ser estudada para haver esse equilíbrio em relação ao que se arrecada, né, e ao que se gasta em termos de previdência social. Então, ela não vai ter só um efeito trabalhista impactante. E qual é o efeito trabalhista a longo prazo? Primeiro esse, né, que de um dia para o outro, o que era empregado vai passar a ser trabalhador autônomo, porque isso está dentro da manifestação de vontade exclusiva de uma parte, que é o tomador dos serviços. Não está dentro do poder de escolha do trabalhador. Porque o trabalhador só vai ter duas opções, ou ele aceita ou ele fica desempregado. Então, não está dentro da manifestação de vontade dele, ele está dentro da manifestação da vontade do empregador. Então, essa é uma segunda consequência forte em relação a isso. E com isso, realmente perdendo essa parcela da competência, se chegar à conclusão o Supremo que a competência passa a ser da Justiça Estadual para declarar a fraude desses contratos, primeiro vai ter que ser esclarecido também. Essa competência vai ser só para declarar a fraude, né? E se for positiva a fraude, vai ser remetido para a Justiça do Trabalho, para a declaração do vínculo e os outros consectários, ou não? Isso tudo vai ficar na Justiça Estadual. E, nesse caso, o que vai sobrar para a Justiça do Trabalho é um grande espólio, é o espólio dos processos antigos. Mas só que tem outro aspecto. Já foi interposto embargos declaratórios dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque muitos estão entendendo que os efeitos de suspensão não é meramente para as relações autônomas, seja por PJ, pessoa jurídica, ou seja por pessoa física, trabalhador autônomo, com contratos formalizados. Mas bastando a alegação de prestação de serviço autônomo. Porque, veja, o contrato de autônomo não necessariamente ele precisa ser escrito, ele pode ser verbal. Então, já tem algumas reclamações constitucionais, 75.192, eu fui verificar. Essa reclamação 75.192, ela se refere a um trabalho de cooperativado. Então, o cooperativado ele ingressou com a ação contra a cooperativa postulando o vínculo empregatício. E, na verdade, o que consta lá é que ele tem uma ficha de inscrição na cooperativa. E, neste caso, o entendimento do Supremo foi acolher a reclamação constitucional no sentido que caberia a suspensão com base nessa temática 1389. E é isso, tinha uma ficha de inscrição. E tem mais dois casos, que esse eu não consegui ainda ter acesso, são a reclamação 73.041 e a reclamação 75.696. Mas também já tem um outro efeito que tem que ser delimitado nesses embargos declaratórios. Ou seja, a suspensão é ampla e restrita para toda a relação, toda a alegação de fraude versando sobre a autonomia, seja como pessoa física ou PJ, primeiro ponto. Isso vai abranger os processos só de cognição, de conhecimento, que eu acho que seria o mais razoável, ou também os processos na fase de execução.
porque eu já tenho notícias de colegas em São Paulo e Minas Gerais que já estão recebendo petições pedindo a suspensão dos processos executivos, alegando a formação de uma coisa julgada inconstitucional. Porque, veja, se o entendimento é que os juízes do trabalho não são competentes, a gente está falando de uma sentença nula. E se essa declaração vai ter os efeitos normais, ex tunc, retroagindo, aquela coisa julgada ela passou a ser realmente inconstitucional. Ou os efeitos vão ser modulados, ex nunc, daquele entendimento para frente, que eu acho que é a possibilidade mais razoável aí, né, para não se criar uma verdadeira instabilidade jurídica. Se o objetivo da fixação do tema 1389 era dar uma segurança jurídica, a partir do momento que não houver essa modulação, o que a gente vai ter é uma insegurança jurídica. Então, isso também tem que ser esclarecido. Já tem a interposição de embargos declaratórios, estamos aguardando o resultado dessa decisão, até para a gente conseguir se orientar, né? Qual é o caminho a ser feito? Vamos suspender de forma ampla, vamos suspender de forma pontuais, em situações restritas e demonstradas por contratos escritos, só na fase de cognição, ou vai ser amplo, vai abarcar cognição e execução. Precisamos, então, delimitar, né, aparar essas arestas. E também já há intervenções de amicus curiae, né, já querendo também atuar ali de uma certa forma ou prestando algum subsídio aos ministros, algum esclarecimento, ou até mesmo do ponto de vista político, né? Porque é uma matéria de tamanha relevância para a Justiça do Trabalho, eu acho que é importante que o Supremo ouça também especialistas na matéria. E é isso, ficamos hoje por aqui, né? Eu agradeço a todos, né? E espero que vocês continuem no canal e aguardem novos vídeos sobre essa temática. Muito obrigada e até a próxima.